Então vamos lá. Esse é o Giro da Bolsa, edição aqui especial, gravada diretamente da minha residência, porque eu não quis sair de casa hoje para gravar. Estamos gravando no dia do Natal, para você ver meu compromisso com a notícia aqui. E eu decidi o seguinte, cara, a gente precisa fazer um Giro da Bolsa especial nessa semana, porque a gente precisa trazer aqui, não as principais notícias dessa semana, que não teve nada de importante, a gente precisa trazer aquela retrospectiva para você começar o ano se lembrando já de tudo que aconteceu no ano anterior. Né? Então, normalmente é um programa semanal com as principais notícias da semana, tudo aqui compiladinho num programa só. E esse é o especial de Natal, onde a gente vai ter uma edição de retrospectiva aí. Por que não faz no dia 1? Porque retrospectiva no dia 1 todo mundo faz. Eu queria fazer um pouquinho antes, né? Então é isso. Então, pra quem é sardinha raiz, aquele likezinho na confiança que você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é um sardinha raiz ainda, segura a sua mãozinha, considera deixar o seu like e se inscrever se o vídeo te agregar de alguma forma. Nessa edição especial, a gente já começa pelo índice, né? A Ibovespa que subiu 6,65% nessa semana, abriu em 102.859 pontos e fechou em 109.697 pontos, né? A gente tem aí 6,65% de alta, um destaque para a alta de quase 3% na terça-feira, quando a Câmara costurou aí com o futuro ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, o Andrade, vulgo Andrade, um acordo para diminuir de 2 para 1 ano o prazo de validade da PEC de transição. O texto foi aprovado na Câmara, né? E a gente vai conversar um pouquinho mais depois disso. Desde o início do ano, o Ibovespa subiu aí 5,56%. Então, ao longo do ano inteiro. Foi um ano difícil para o nosso já tão combalido, né, índice Ibovespa. O índice chegou a subir 17%, depois caiu 20%, depois subiu 25% e ficou nisso a uma alta aí, então de 5,5%. O dólar caiu 2,41% nessa semana e no ano ele acumula 7,28% de queda. Muito puxado pela inflação dos Estados Unidos, e por aqui a inflação foi um pouco menos pior. A gente acabou conseguindo puxar uma margenzinha dos americanos aí esse ano, hein? Já o IFIX fechou o ano com 1,1% de alta, o índice que mede o desempenho dos fundos imobiliários, né? A volatilidade dos fundos imobiliários tem muito a ver com as mudanças no cenário de inflação, juros, Selic, né? Mas isso você já sabe, se a Selic sobe ali, normalmente os investidores que buscam o conforto do fundo imobiliário, eles também acabam se interessando um pouco mais por renda fixa. Como retrospectiva aqui, a gente vai relembrar agora os principais fatos que movimentaram as empresas e também as notícias políticas e econômicas que influenciaram o desempenho do Ibovespa e das demais bolsas mundo afora. Em janeiro, o ano começou com a positiva POSI 3 vencendo a licitação de 1,2 bilhão para fornecer 176 mil urnas eletrônicas aí para o TSE, que vão ser usadas a partir de 2024, então não foram usadas na eleição desse ano ainda. Na época, as ações da Positivo subiram quase 6% e agora, em 2022, acabaram fechando com queda de 16%, né, a R$ 8,80. Também em janeiro, a Apple, aberta na Nasdaq, a APL, né, se tornou a primeira empresa do mundo a ter 3 trilhões de dólares em valor de mercado. Ela atingiu 1 trilhão em agosto de 2018 e 2 trilhões em agosto de 2020. Esse ano ela fechou com 27,55% de queda aí, tá um pouco mais longe desse valor, mas ela chegou a atingir esse valor. A diferença entre bilhão, trilhão e milhão é sempre muito específica, né? Algumas pessoas não conseguem entender. 1 milhão de segundos são 13 dias. 1 bilhão de segundos são 31 anos. 1 trilhão de segundos são 38.688 anos. Essa é a distância de milhão, bilhão e trilhão, né? Pra você que não entendeu. Também em janeiro, o jogador Neymar, né? Aí que fez um gol bonito na Copa pra gente, deu aquela salvada no jogo, depois o pessoal perdeu. Obrigado, Fred. Chamou a atenção do mercado ao comprar 2 NFTs da Bored Ape, aí, figurinha de macaco, por 6 milhões de reais. Hoje as mesmas NFTs valem um pouco mais de 1 milhão. Perdeu 5 milhões no trading da Copa do Mundo. Neymar esse ano tá foda a sua vida, hein? Se quiser, me manda mensagem que a gente bebe um Negroni. Em fevereiro, a gente teve a pior notícia do ano. No dia 24 de fevereiro, a Rússia invadiu a Ucrânia, dando início a uma guerra sangrenta que deixou mais de 200 mil mortos até aqui. Ali já começaram as primeiras sanções da União Europeia à Rússia e como resposta às ameaças da Rússia, né, de fechar o principal gasoduto que garante energia para maior parte da Europa ali, principalmente para países como Alemanha, França, Holanda, Suécia e Finlândia. Isso fez a inflação aumentar ainda mais e forçou o Banco Central Europeu a rever a política monetária. A Europa começou a ver inflação como há muito tempo ela não via. A gente teve, cara, grandes questões ali na Europa. A gente tem uma discussão muito séria agora com relação ao que a Alemanha fez lá atrás, né, de trocar a principal matriz energética para gás, se tornando dependente da Rússia. Então, isso aqui ainda tá longe de acabar. Acho que foi a notícia mais triste do ano. Em fevereiro também na China, novos casos de Covid começaram a explodir, com Hong Kong registrando um aumento de 500% no número de pessoas infectadas. O governo começou a aplicar novas
bilhões, que mais tarde resultariam no programa Covid-0, que penalizou o setor produtivo e afetou toda a cadeia de indústria global. A gente ficou sem chip para carros, foi o maior problema, assim, gigantesco. A gente já tinha visto algo semelhante em 2020 e começou a piorar bastante. O pico de casos na China veio em 15 de abril e no fim de novembro/início de dezembro. E aí fica aqui uma questão. Depois de tudo isso que estava acontecendo por lá, começou-se a comentar na internet que a China estava enfrentando uma onda ali grande de protestos, né? E que a China começou a utilizar o Covid para prender as pessoas em casa. Isso se confirmou muitas vezes ali pelos jornais locais, algumas pessoas comentando, e de fato parece que a China fez um uso político do Covid. Também em fevereiro, veio a notícia de que a B3, nossa bolsa, atingiu 5 milhões de investidores e 4,2 milhões de CPFs únicos, 56% a mais no único ano. Isso aí, palmas para vocês, estão fazendo um excelente trabalho, compartilham aí o canal, manda as coisas para todo mundo, estamos trazendo cada vez mais gente para o mercado de valores aí. E os investidores do Facebook, Meta, levaram um susto aí com as ações caindo 26% depois da divulgação dos péssimos resultados do quarto trimestre de 2021. Marquinhos, esse ano, ele foi brincadeira, né? Foi a maior queda da história, com perda de 250 bilhões de valor de mercado em um único dia, a maior perda de valor de mercado em um único dia da história. Em 2022, as ações da Meta caíram mais de 65%. Para vocês terem uma ideia, eles perderam mais do que uma Petrobras, perderam umas 3 Petrobras em um único dia de valor de mercado. Então, 65% de queda nas ações de Meta esse ano aí, que é dona do Facebook, Instagram, WhatsApp e tal, fechando aí a $118,04. Então, foi um ano muito ruim, né, para as Big Techs aí. Depois daquele aumento de 2020, que tinha tido uma expansão, esse ano foi anúncio de demissão em massa, corte de gastos, foi tudo quanto é coisa. Caiu tudo nesse ano aqui específico, as Big Techs enfrentando processos também ao redor do mundo. Então, foi um ano muito difícil pra galera. Em março, o preço do petróleo disparou por causa da guerra na Ucrânia. O barril chegou a $105, o maior preço desde 2014. E a Petrobras teve que aumentar em 18% o preço da gasolina. Então, assim, é muito complexo para a Petrobras. Muita gente pensa que a Petrobras já é autossuficiente em gasolina, mas algumas vezes a gente ainda importa. A gente importa também um pouco de petróleo. Tem uma séria decisão que fez os preços ali aumentarem. Eu cheguei a explicar em um vídeo ali por que a gasolina estava nesse preço. A decisão da Rússia também de não exportar mais fertilizantes para boa parte do mundo fez também ter uma alta forte nos alimentos. Então esse ano foi complicado. Também em março o Brasil registrou a maior saída de capital estrangeiro da nossa bolsa em toda a história, 7,8 bilhões de dólares. Mas nos meses seguintes a bolsa acabou surpreendendo e atraindo mais capital de fora, mesmo em ano eleitoral. No fim de novembro, o saldo acumulado do ano estava positivo em 109 bilhões de reais que entraram lá de estrangeiros aí. Ainda em março, a taxa Selic chegou a 11,75% e as ações do varejo das empresas de tecnologia do setor imobiliário ensaiaram uma alta, acreditando que a gente já estava no fim de alta dos juros, né? No fim do ciclo de alta dos juros, que dificulta muito. Quando a taxa de juros está alta, fica mais difícil para as empresas do varejo conseguirem ali emprestar dinheiro. E elas vivem, na verdade, de emprestar dinheiro, né? O famoso carnezinho da alegria. Como diria nossa queridíssima Miss Magalu, vem cá fazer aquele carnezinho gostoso, né? Que ela chamou a galera para fazer, só que quando o juro tá alto, a galera não quer fazer. Você paga um preço muito diferente, no bem acaba não compensando. As ações da Magazine Luiza, Magalu 3, pegaram um rally de alta lá nessa época de 50% no fim de março, mas depois viu tudo afundar. Magazine Luiza, então, fecha o ano com 60,12% de queda a R$ 2,68. Imagina ser o Breda uma hora dessa, que tava compradão, né, em Magalu, né, Breda? Então, assim, é muito difícil começar a desenhar essas expectativas na sua cabeça de, Selic isso, Selic aquilo, ser uma informação concreta, né? Tem que tomar cuidado com isso para você não ficar caindo nesse tipo de coisa. Não saia comprando ação porque estão falando que isso ou aquilo vai acontecer, tá bom? Então, isso aí, nabo. Mês de abril, depois de uma euforia de março em alguns setores da bolsa, abril foi um mês terrível e tenebroso. O Ibovespa caiu 10%, mas o destaque foram as ações americanas, que despencaram diante de uma inflação crescente e recorde nos Estados Unidos, a mais alta em 40 anos, e consequentemente escalada de juros. O S&P 500, né, o famoso SP500, caiu 9% e o Nasdaq caiu 13% no mês. Então a gente vê aí o acumulado no ano, o S&P com 19,84% de queda, bom pra gente investir lá fora, delicinha, dólar que deu uma caidinha, o S&P sofrido, Nasdaq Composite, né, famoso, 33,70% de queda. Então é sempre bom. Lembrando aí a diferençazinha, S&P 500 é as principais empresas americanas, as 500 mais relevantes ali. O Nasdaq Composite tem mais as empresas de tecnologia e tal, por isso que ele apanhou um pouco mais, apanhou muito. No mesmo mês, a Oi, o IBR3, conseguiu vender a unidade de telefonia móvel por 16 bilhões para as concorrentes TIM, Claro e Vivo, o que ajudou a empresa a sair da recuperação judicial. Até agora não trocaram a minha operadora aqui em Goiás, hein? E começava no início de abril a saga envolvendo o bilionário Elon Musk e a compra do Twitter, né? Ele começou comprando 9% das ações, o que fez o papel disparar 25%. Depois ele fez assim, não vou querer.
não quero mais, mudei de ideia. Fez uma oferta de 44 bilhões pela plataforma, tentou desistir, foi pego bem na emenda, pressionado pela justiça, falou, ou você compra, coleguinha. Da próxima vez não fala que vai comprar o que você não quer. É isso aí, pra largar de ter boca larga, comprou, agora tá ali fazendo enquetezinha no Twitter pra ver se ele é, CEO, sou CEO do Twitter ou não sou CEO do Twitter. Só de você precisar fazer uma enquete, você tem que sair já. Porra, quem precisa perguntar pros outros o que acha? É sócio da porra, pô. Maio, tivemos a oferta do primeiro título de CR, certificado de recebíveis, negociado na B3. A nova modalidade é igual aos CRIs e CRAs, mas pode ser emitido aí por qualquer empresa e não apenas as do setor imobiliário e do agronegócio. Também em maio, a Vale entrou no ranking das 10 maiores pagadoras de dividendos do mundo, com 3,6 bilhões de dólares distribuídos no primeiro trimestre. A alegria do minério de ferro alto, né, Vale? 10,67% de alta no ano da Vale, fechando as ações R$ 86,32. E caiu como uma bomba no mundo das criptomoedas o colapso da Terra, né, a moeda Luna, hein? Depois que a sua stablecoin, o ST, perdeu a paridade com o dólar. A Luna foi de $60 a praticamente zero em 3 dias e desencadeou uma grave crise no setor aí, com a quebradeira de várias corretoras. Esse ano para cripto foi foda. Em junho, o mês amanheceu de ressaca com confirmação de que o PIB americano encolheu 1,5% no primeiro trimestre, o que fez o mundo temer uma recessão nos Estados Unidos já no fim do segundo trimestre. Então assim, a galera trancou. Chegou nesse momento aqui, eu já falei assim, nossa, vai ser recessão, né, gente? Que divertido, vamos comprar ação barata aí por uns 2 anos. A notícia veio no momento em que a inflação comia solta em mais de 50 países do mundo afora, com recorde aí de 8,6% na zona do euro e 9,1% nos Estados Unidos. Tem foi feio. No meio desse turbilhão, o Banco Inter conseguiu fazer a safadeza dele, sair da B3 para ir para a Bolsa Americana depois de uma tentativa frustrada no fim do ano passado. As ações passaram a ser negociadas na Nasdaq como com o ticker aí INTR. Desde o primeiro dia por lá, 23 de junho, as ações caíram quase 39%, toma distraído, fechando a $2,13. E depois de muita expectativa, a Eletrobras, Elet6, foi finalmente privatizada no dia 14 de junho. O governo e o BNDES venderam as ações por R$42, levantaram 33 bilhões com a oferta, já gastaram o dinheiro inteiro pagando coisa, né? Fazendo aquela brincadeirinha gostosa de redução de ICMS, o caralho. 38,98% de alta, então, nas ações de Eletrobras ao longo do ano, fechando a R$44,64. Inclusive, teve gente que entrou com o FGTS na empresa aí. Julhozinho, o mês de chegada de 5G no Brasil, foi marcado pelo início do pacotão de 41 bilhões em auxílios propostos pelo governo para dar aquele help nas eleições, né, Bolsonaro? E aí, o Auxílio Brasil de 600, Vale Gás, Pix Caminhoneiro, quase que ele consegue ali o apoio massivo da população, mas não rolou, né? Não rolou, acabou levando o Lulinha versão Paz e Amor e Alckmin, né? E acabou sendo assim. Também foi meio Ciro sumiu. Inclusive, Ciro, não sei se você tá vivo, tem que mandar aí abraço pro Ciro, sua equipe, eu não sei se você tá vivo. O Ciro enfrentou aí, a gente tem que reconhecer, o Ciro enfrentou várias eleições e complicado, né? O Ciro ficou ali menos votado que a Simone Tebet. Foi difícil esse ano pro Ciro. Então, abraço, Ciro. Ano que vem tem mais, brincadeira. Só daqui 4 anos agora. Mas você pode pegar aí uma prefeiturazinha, um negocinho pra pegar aquela cabidezinha de emprego que o funcionalismo público adora, pendura ali seus cupincha, prepara, daqui 4 anos tem de novo. Bolsonaro também, fica tranquilo, 4 anos tem de novo. Então fica tranquilo, já já você volta aí. Você é um cara guerreiro aí, né? Guerreiro. Eu gosto do Ciro, eu não concordo com ele, mas eu gosto do Ciro. Eu vejo assim uma garra numa pessoa concorrer a uma quantidade de essa eleição, sem deboche mesmo, cara. O maluco é nervoso. Eu não gosto mesmo das coisas que ele queria fazer. Fico feliz que ele tenha passado bem longe de ganhar, mas é isso. Também foi o mês do atrasadinho aí. Depois de muita pressão, o Banco Central Europeu finalmente começou a subir os juros para tentar segurar a inflação. A alta de 0,75 pontos percentuais na zona do euro foi a maior desde 1999. Também em julho, né, tivemos a 4ª dança das cadeiras na presidência da Petrobras, PTR4, com a posse do atual presidente, o Caio Paz de Andrade. O Bolsonaro, ele realmente fez a dança das cadeiras. Era assim, ele colocou a cadeira da presidência da Petrobras ali e ele ia tocando aquela musiquinha da Xuxa, né? Hilari, hilari. Quando parava tinha que sentar. E aí foi trocando ali. O último que segurou mais tempo foi o Caio Paz de Andrade, grande vencedor aí da dança das cadeiras da Petrobras. No varejo, destaque para a grande repercussão de um vídeo, né, da empresária Luiza Trajano pedindo por favor para as pessoas comprarem no carnê, a Magazine Luiza, e uma treta familiar na Via 3, envolvendo o aumento de 64% no salário da diretoria, em pena que era livre nas ações da Bolsa. Perdeu a mão total, né, Fuxeberg? E aí, 48,59% de queda nas ações da Via, fechando a R$ 2,56
R$1,86. Com relação à família Klein, eu não gosto de falar isso aqui, porque hoje a empresa já tem pouco a ver com eles e pode prejudicar as ações da Via Varejo, né? É isso que eu tenho essa preocupação, da Via aí. Mas uma hora dá uma pesquisada no Google, só assim, escândalo família Klein. Então é uma coisa que muita gente no mercado não tem coragem de mencionar, é uma coisa complicada. Aqui no YouTube fica difícil, porque você toma, né, um avisozinho se você fala sobre essas coisas, mas dá uma pesquisada, porque tem um histórico muito complexo da família Klein, né? A família que fundou as Casas Bahia e tal. Então, agosto começou com um gostinho amargo na boca, principalmente por presidente da China, depois que os Estados Unidos mandaram a presidente da Câmara Nancy Pelosi pro Taiwan. Esse ano parece que a galera tirou pra arrumar confusão. Não dá pra entender, né? Os Estados Unidos passaram a defender a autonomia de Taiwan, uma resposta a uma possível guerra anunciada pela China para retomar o controle da ilha. Por quê? Porque a Rússia já estava atacando, se a China atacasse naquele momento não ia ter muito o que fazer. E o Taiwan é o principal produtor de semicondutores do mundo. Não dá pra dizer que esse conflito tá totalmente resolvido. Primeiro que os Estados Unidos começou a internalizar de novo o processo de fabricação desses semicondutores, o que significa que eles devem estar prevendo algum tipo de confusãozinha ali nessa região. A China deve querer integrar em algum momento o Taiwan, né? Enquanto a gente está tendo um conflito da Rússia com a Ucrânia. Então fica difícil até para os países reagirem ali, porque é muita treta para pouco país com bala para enfrentar, né? Em agosto também, a Petrobras ganhou o título de maior pagadora de dividendos do mundo, depois de distribuir 9,7 bilhões de dólares no segundo trimestre. No ranking global de dividendos da gestora de investimentos britânica Janus Henderson, a Petrobras ficou à frente das 1.200 maiores pagadoras do mundo, incluindo Nestlé, China Mobile, Microsoft e Mercedes-Benz, né? Então, Petrobras caiu 13,65% no acumulado do ano, fechando a R$25,12, mas a quantidade de dividendos que distribuiu, cara, não foi nada deficitária. Então, em setembro, no mês de 200 anos de independência do Brasil e da morte da Rainha Elizabeth, uma onda de calor avassaladora, igual a que atingiu a Europa, também assolou a China e prejudicou ainda mais a produção industrial no país. Enquanto o Brasil comemorava aqui 200 anos de independência de Portugal e a Rainha Elizabeth parava a Inglaterra ali, começou a ter uma onda de calor muito feia mesmo. A galera tava precisando, tava usando os trens lá para se refrescar na China. Cara, foi uma crise muito feia. Ou 2022 acaba, ou ele acaba com a gente. E por falar em China, nesse mês aí, em setembro, o ex-ministro da nossa economia, porque ele entrou de férias e não volta, o Paulo Guedes, disse nessa época que o Brasil ia crescer mais que a China em 2022, o que não aconteceu nos últimos 42 anos. E a resseguradora IRBR3 fez um novo aumento de capital de 1,2 bilhão e quase dobrou o número de ações da companhia, o que diluiu bastante a participação dos acionistas. A IRB tem sofrido muito para se recuperar dos antigos escândalos da má gestão e da fake news, né, de que o Warren Buffett ia entrar na empresa. Mas nessa quarta-feira, dia 21/12, as ações chegaram a subir 27% depois da empresa registrar um lucro de 6,4 milhões em outubro. Agora, a IRB fechou o ano com apenas 71,91% de queda a 91 centavos. Outubrão, foi um mês de crise econômica e política na Inglaterra com a renúncia da primeira-ministra, Liz Truss, mês em que a Rússia cortou de vez o fornecimento de gás da Europa e que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ganhou um prêmio internacional, dessa vez de melhor banqueiro da América Latina. Mas é claro que o maior destaque de outubro foram as eleições de 2022, que causaram muita volatilidade na bolsa. A Ibovespa chegou a subir depois do primeiro turno, com a eleição de um congresso mais alinhado ao liberalismo econômico e uma diferença de votos entre Lula e o Bolsonaro que foi bem menor que o projetado pelas pesquisas ali, sendo bem sincero, né? Mas o Lula acabou ganhando as eleições e várias empresas acabaram desabando, principalmente a Petrobras e o Banco do Brasil. Além disso, também a gente começou a ter alguns conflitos pelo Brasil inteiro, que agora começaram a se cessar, de pessoas que não aceitaram ali, propriamente dito, o resultado das eleições. A gente começou a ter algumas polêmicas e tal. Veio um reconhecimento internacional muito forte ali as eleições pro Lula e acabou que ficou nessa, né? Tem uma galera que não aceita muito bem o resultado, mas não tem muito o que fazer. É eleição de novo só daqui 4 anos. O Bolsonaro ficou meio nervoso, mas acabou indo lá e não entrou nessas coisas, né? Falou ali, ó, galera, beleza, né? Tá aí, eleição, dado o resultado final. E agora, esse é o momento que a gente tá nessa situação aqui agora, né? A tensão nos primeiros momentos foi um pouco maior ali e depois de um tempo foi reduzindo. O mercado não enxergava com bons olhos, não enxerga com bons olhos a eleição do Lula ali, mas acabou até reagindo menos pior do que muita gente esperava, né? Depois o maior problema foi a nomeação do Andrade para o Ministério da Economia e tal, mas a gente deve falar mais na frente aí depois. Então, o Banco do Brasil agora, no ano, mesmo assim, depois do Lula eleito, ainda fechou com 22,41% de alta, né? A R$ 35,28. Em novembro, no mês em que o IPCA voltou a subir depois de 3 meses seguidos de deflação, a gente teve simplesmente a divulgação dos resultados do terceiro trimestre, que para os principais bancos foi simplesmente desastroso, né? O aumento na inadimplência e na provisão para devedores duvidosos, o famoso PDD, fez as ações do Banco do Brasil, Itaú, Santander e Bradesco caírem mais de 2 dígitos depois dos resultados. As ações do Bradesco caíram 23%, aí 23,11% de queda ao longo do ano em Bradesco. Itaú Unibanco, 17,11% de alta a R$ 25,19.
centavos. A Banco Santander a 7,87% de queda, a R$ 28,32, inclusive, entrou na nossa carteira. No mundo das criptomoedas, tivemos mais uma bomba em novembro. A falência da terceira maior corretora do mundo, a FTX, atrás apenas da Binance e da Coinbase. A empresa ficou insolvente depois de perder bilhões de dólares em operações alavancadas na Alameda Research, um braço da própria FTX que operava trading de criptomoeda. Um trader se fudendo, nada de novo. Usando como garantia os tokens da própria corretora, o FTT. Tem trader que usa como garantia o próprio carro ou a própria casa, é pior ainda. Na lista das empresas de criptomoeda que fizeram cagadas e quebraram nesse ano estão Three Arrows Capital, Voyager Digital, Celsius Network, BlockFi, Genesis, que está respirando aí com a ajuda de aparelhos por enquanto. Em novembro também tivemos o primeiro trimestre de lucro do Nubank, o famoso nuzinho da garotada, nuzinho da galera, aquele que não registra lucro, o maior banco em número de clientes aí em breve, com o maior prejuízo líquido registrado na história dos bancos. O banco fez 778 milhões em receita e lucrou 7,8 milhões. Lucrou menos que o dízimo. É o famoso 1% ou nada. Apesar da margem apertada, né, o resultado foi muito comemorado e as ações subiram 12% depois da notícia. Nubank fecha o ano, então, com 61,02% de queda. Tem um cara que eu gosto muito que fez um vídeo sobre o IPO do Nubank falando que não era recomendado. Não gosto de dizer eu avisei, mas eu avisei, tá? E não significa que a empresa seja horrorosa porque tá caindo, mas já era horrorosa antes de cair. E finalmente a gente chega em dezembro. Mês complicado pra bolsa, principalmente por conta do novo governo, né, que tá dando todos os sinais de uma gestão mais da zoeirinha. O Lulinha não passa uma semana sem dar aquela castigada nos investidores. Ah, Raul, mas eu gosto do Lula. O problema é seu, ele não passa uma semana sem dar uma castigada na bolsa. Mas que ele tá fazendo isso também pra prejudicar aí a cotação das ações, porque aí depois quando ele assumir, ele fala, tá vendo? Eu não assumi nem 15 dias, a bolsa já tá maravilhosa, olha o mercado aí, ó. Então isso aí também é algo que muita gente faria, né? Não, vamos admitir que dar aquela prejudicada no seu concorrente ali, no seu antecessor, é uma maravilha. Nessa semana foi aprovada a PEC da transição, vai dar meta, que dá carta branca ao governo Lula para gastar 145 bilhões acima do teto constitucional em 2023. Na Copa ele divulgou os ministros. Esse Lulinha, velho, o bicho não cria jeito mesmo, né, Lula? É, Lula! As mudanças da emenda constitucional 126 só vão valer pro ano que vem. O governo queria isenção de 4 anos, o Senado tinha aprovado 2. E aos 45 minutos do segundo tempo, Lula começou a definir o nome ali dos próximos ministros. O mercado financeiro reagiu mal à escolha do Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda e do Aloysio Mercadante para o BNDES. Lembrando que foi repartido ali, né? Várias pessoas. O Indústria e Comércio ficou com Alckmin, então deixou ali os empresários jamais com Alckmin. Teve uma série de coisas aqui que foi mexida para que não existe mais aquele ministro que tinha um poder igual ao Paulo Guedes, né? A gente teve também a mudança nas estatais, que foi aprovada já na Câmara e às pressas. O que é isso? Antes você precisava ali ficar um tempão afastado depois de ter agido ou de ter estado dentro do partido político ou de ter tido algum cargo, etc, para assumir uma estatal. Agora definiu esse prazo aí para 30 dias, basicamente, você pode assumir uma estatal aí. Para botar os cupincha, botar os compadre. E lembrando que tanto o Centrão ali que tá lá agora, que inclusive vota junto com o Bolsonaro, quanto o povo que vota junto com o Lula votou. Isso aqui não é do povo já eleito, isso aqui é do povo que tá lá no controle agora. Foi um ponto positivo pro Lulinha aí, mas muita gente estava interessada nisso aqui, principalmente Centrão, né, que tem que ser comprado de alguma maneira. E a boa notícia, né, a gente teve aí uma ótima notícia em dezembro, depois de 6 anos, a Oi conseguiu sair da recuperação judicial, a gente torceu bastante pela empresa aqui, não por causa de ação, porque eu não invisto na empresa, mas a 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro considerou o processo da Oi o mais complexo e impactante da história das empresas brasileiras. Parabenizar aí os envolvidos e alertar aí que no fim do terceiro trimestre a Oi tinha 18 bilhões em dívida, era 65 bi em 2016. Então, 74,65% de queda nas ações de Oi no ano a 19 centavos. O GL deve estar em depressão já, GL. Pelo amor de Deus, essa novelinha sua foi difícil. Fusões e aquisições e M&A. Em 2022 foi um ano de muitas fusões e aquisições no Brasil. No primeiro semestre já foi registrado um número recorde de 807 transações, bem acima dos 706 negócios firmados em 2021, no período pré-pandemia. Destaques do ano aí foi a Redditor e a Sul América, Sula 11, né, valor estimado em 16 bilhões, a TIM Claro, Vivo e Oi Imóvel, valor estimado em 16 bilhões, Aliança Sonai e BR Malls, valor estimado de 8 bilhões, Carrefour e Grupo Big, 7,5 bilhões, XP e Banco Modal, 3 bilhões, Localiza e Unidas, 12 bilhões, Fleury e Hermes Pardini, 2,4 bilhões, Prio e Domo, 943 milhões, Energisa e Gemini Energy, 822 milhões. Eu ouço a palavra energia, eu só lembro do xalá. Exala. O Itaú e a corretora Avenue, de 493 milhões, é troco de pão pro Itaú. Camil e Mabel, 152 milhões. Mabel aqui, ó, do meu país,
daqui de Goiás, tá? Mabel maravilhosa, faz as melhores rosquinhas pra você molhar no café e comer aquela rosquinha Mabel. Aqui ela chama rosquinha Mabel, não sei nem como é que ela chama de verdade. Como é que chama a rosquinha Mabel aí? Deve ter outro nome, né? Aquela rosquinha que tem um furinho no meio que você come, como é que ela chama? Mas talvez o que chamou a atenção do mercado foi a proposta da Cosan Cezan 3 para comprar 6,5% da Vale por um valor que pode ultrapassar 22 bilhões. Mais inusitado ainda foi a forma de pagamento. Se tudo der certo, a maior parte do dinheiro vai vindo uma operação complexa de derivativos, incluindo a compra de ações com prazo mais longo, inclusive opções ali também. As ações da Cosan despencaram 15% depois da notícia de que estão tentando tradar a Vale e fecharam o ano com queda de 18,33% a R$ 17,29. E claro, para a gente manter a tradição desse programa sensacional, eu gostaria aqui de chamar meus companheiros. Brincadeira, não tem como, eles não estão aqui, eu tô em casa. Eles estão de férias hoje, né, gente? Eu gravar tudo bem, mas dia 25 de dezembro. Agora, Ricardo, Cazé, Vandinho, não tem como hoje eles gravarem. Então eu tive que gravar sozinho, porque eles têm mais o que fazer no Natal, tem família, tá ali com a família. Não que eu não tenha, mas eu fiz aqui de casa, posso só subir e voltar pra minha baguncinha. Mantendo as tradições, então, fecho o giro com a cotação do Bitcoin e do Ethereum, com todo esse cenário de inverno cripto, corretora quebrando, baguncinha. O Bitcoin acumula uma perda aí de 64,77% de queda no ano, a 16.817 dólares e 30 cents. Já o Ethereum tem perda de 67%, 67,66 a 1.218 dólares e 28 centavos. Antes da gente encerrar isso aqui, primeira coisa, né? Tem alguns recados aqui importantes. 2022, não sei se foi um ano bom ou ruim pro seu trabalho, não sei se você chegou nos lugares que você gostaria, mas eu vou te dar parabéns, guerreiro. Chegou até aqui, ô guerreira, né? Conseguiu investir, você tá naquele percentual tão pequeno do nosso país que se interessa pelo futuro financeiro, você já tá de parabéns. E outra coisa que eu queria te dizer é aproveita a sua família, não fica brigando por causa de política. Nossa, eu vou deixar de falar com meu tio, sangue do meu sangue, porque votou no Lula ou votou no Bolsonaro, sei lá o quê. Dá lá um abraço nos seus parentes, cara. Curte o amor deles. Ninguém quer o mal do mundo, não. As pessoas, elas votam ali, elas tomam as decisões delas de escolher fulano ou ciclano, porque elas acham realmente que aquela pessoa vai fazer o país um lugar melhor. E é um erro muitas vezes, né? A gente sabe que às vezes vota com um pouquinho mais de inocência dos dois lados. A sensação de que essa pessoa é o salvador da pátria, ou aquilo e aquilo outro. E nunca veio esse salvador da pátria, né? Desde que o Brasil é Brasil, desde o primeiro presidente da República, Marechal Deodoro da Fonseca, o principal canalha, né, que gerou essa instabilidade aí na nossa vida. Desde ele já muita gente fez muita besteira. Então, Hermes da Fonseca, Floriano Peixoto, nossos cara complicado. E todos eles tiveram uma importância, talvez, na história de como o nosso povo foi construído. Então, assim, para de histeria, o mundo não vai acabar, a gente vai conseguir passar por mais isso, né? Seja você esteja feliz ou não com o resultado. O Brasil tá num momento complicado, mas o que vale a pena é você estar perto dos seus, é você cuidar bem da sua família, você trabalhar, você ser uma pessoa honesta, como a maior parte dos brasileiros são. Acorda 5 da manhã todos os dias, pega um ônibus lotado e tal. E por isso que essas pessoas querem que alguma coisa mude, querem que alguma coisa aconteça e acabam muitas vezes votando muito mais com o coração do que com a razão, né? Tanto é que os candidatos que mais chegam a concorrer, a disputar ali, são candidatos que usam mais dos ânimos ali da população, que pega mais no apelo emocional, tanto o Lula quanto o Bolsonaro, do que numa discussão talvez mais racional de Brasil. É assim que o brasileiro funciona, a gente é um povo muito apaixonado. Aproveita, dá um beijão lá no seu coroa, na sua coroa, né? Na sua mãe, no seu papai lá. Aquele abraço gostoso. Eu já não tenho mais minha mãe aqui, nessa data me faz muita falta, então invejo você que tem mãe ainda, luxo mesmo, né? Ter a mãe viva. E é isso, cara. Muito obrigado por todo esse tempo que a gente passou aí no ano. Desculpa se alguma vez eu me excedi falando alguma coisa com vocês e alguma piadinha que às vezes não caiu bem, mas é que assim, eu tento deixar um assunto que o brasileiro tem tanta dificuldade de consumir, eu tento deixar um pouco mais palatável. Às vezes passa um pouco do limite, do tom, do humor, né? Fala assim, o Raul às vezes dá uma exagerada, fala uma groselha. Mas, poxa, é desse jeito que eu consegui fazer tanta gente aprender a investir, né? Imagina, eu tô agora indo para 6 mil e sei lá quantos alunos, cara. Nunca pensei que eu ia ensinar tanta gente. Sou muito orgulhoso do que eu faço hoje. E lembrando que no começo de janeiro, se você quiser mudar a sua vida, é só você acessar aí alvp.com.br, clicar nesse botãozinho aqui, ó, essa maravilha. Você vem aqui no preencher questionário, você clica, responde as perguntas aqui. A gente não tá entrando em contato agora no fim do ano, a gente vai voltar a entrar em contato no começo do ano, mas você pode conseguir entrar na primeira turma do ano, para começar o seu ano com o pé direito. Então, um Feliz Natal para vocês, um próspero ano novo, que a gente tenha muita prosperidade. E eu queria que você me deixasse aqui, ó, algumas perguntas, né, para a gente poder responder
no final dos vídeos aí, dos próximos vídeos que a gente for gravar. Vamos criar essa cultura. Quero ter um pouco mais de proximidade com vocês. Então vou começar a responder as perguntas. Raul, eu preciso ser membro para mandar a pergunta aqui, né? Não precisa, tá? Eu vou ler as perguntas ali de todo mundo. Dos membros aí, fiquem com começo. Óbvio que eu dou um destaque maior, mas não precisa. Esse negócio de ser membro aí eu habilitei porque vocês me pediram para ficar com emoji do sardinha raiz ali. Foi só por isso. Não é uma coisa relevante para nossas finanças aqui, não. Você não precisa fazer isso. Então, um beijo para você. Até mais.